Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindos. Vamos para um bate-papo interessante, esclarecedor. À medida que a gente começa a trabalhar com a nossa jornada, com o nosso autoconhecimento, a jornada de energia, reiki e outros estudos, a gente se depara com a questão da sombra, que seria aquele espaço dentro de nós onde nós escondemos as coisas, onde nós guardamos coisas que não são agradáveis para a nossa consciência, né? Nossa mente, nossa consciência do dia a dia. Coisas que nós não gostamos de nós, que nós não gostamos de ver, que nós não queremos entrar em contato, coisas que nós não achamos que sejam válidas, morais e éticas, assim por diante. É claro que esse conteúdo da sombra, ele depende muito da nossa criação, da cultura, da época em que nós nascemos, nos criamos, né? Depende de muitos fatores, dentre eles esses. A sombra, ela não é realmente assim uma coisa ruim, apesar de que nome, né? Mas eu associo normalmente a sombra com aquilo que você não quer ver. Porque se você passa por um local onde tem uma sombra, tem algumas coisas entulhadas e tem um pouco de luz, né? Um pouco de claridade, e você enxerga outras coisas, você até olha para aquelas coisinhas ali, deixa, esquece e vai para aquilo que está aparecendo, que está, né, visível, que está chamando a sua atenção. Eu observo também que muitas pessoas que chegam a esse conceito de sombra não dão muita bola. As pessoas ficam assim, pois é. É que realmente, como sombra, nós não queremos ver. Nem quando nos chamam a atenção para aquilo. Nem quando nos chamam a atenção. A grande questão é que você precisa olhar para a sua sombra. Você precisa olhar para tudo aquilo que você não gosta, que você não quer, que você não aceita, que você detesta. Para olhar para tudo aquilo que você esconde de você mesmo, que você esconde dos outros. As fraquezas, os desejos excessivos, as vontades que são difíceis de se refrear, as preferências. E de novo, reforço muito, não são coisas horríveis, terríveis, que causariam um desastre nuclear nas suas relações e na sua vida. Não, são coisas às vezes muito simples. É uma vontade de pegar um pedaço de frango com a mão e comer com a mão, e você desde criança levou tapa na mão para usar o garfo e a faca. Então lá dentro de você tem uma vontade de pegar com a mão, de comer. E não lhe deixa fazer isso. E você não se deixa fazer isso. Você acaba empurrando para a sombra porque você não quer ver. Cada vez que você vê um pedaço de frango, você quer pegar com a mão e vem, né, a sua censura interna. Não pode, não dá, não é isso, não é aquilo. Então você empurra para um lado e você já vai direto com a faca. Mas lá dentro de você, cada vez que você vê alguém comendo um frango, ou que você come um frango, ou que você vê alguém comendo frango com a mão, aquela coisa sobe um pouco para a sua consciência e lhe incomoda, lhe pressiona. Então são coisas às vezes muito simples. Esses tempos aqui em casa, eu estava comendo um panetone com a mão. Me criticaram. Não pode, usa faca, não sei o quê. O panetone é meu, comprei para mim e ninguém mais come. Puxei o panetone, era tudo meu. Comi todo ele com a mão. Pronto, resolvido. Se comer com a mão incomoda os outros, então esse aqui é só meu, ninguém come mais nada, só eu como ele. Pronto, está resolvido. Mas nem sempre a gente resolve assim. Normalmente a gente tranca, a gente segura aquela vontade. Tem coisas horríveis, tem muito preconceito, tem muita sensação, muito sentimento de superioridade, muita ação negativa que cometemos e que a gente se arrepende depois. A sombra é um imenso repositório. Mas se você não trabalhar isso, se você não buscar conhecer isso, se você não acolher isso e lidar bem com essas coisas, você está construindo um edifício assentado em barro. Quanto mais andares você coloca,
a pressão vai aumentar e uma hora tudo desanda. Tudo cai. Porque o barro não vai dar sustentação. Por melhor que seja preparado. E a gente vê isso constantemente. Pessoas que se mostram muito espiritualizadas, muito desenvolvidas, muito primeiro-mundistas, muito além da existência trivial, que de repente a coisa toda, o prédio todo, o edifício todo que eles construíram vem abaixo, porque aparece alguma coisa na fundação que não estava legal. Porque para a maioria de nós, a sombra é um incômodo muito grande. Você vê todo dia no Facebook que a sua semana seja plena de alegria, sucesso, felicidade, amor, abundância, blá, 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 blá. Mas e o outro lado? Fica onde? E vai acontecer. Você não vai ter só coisas boas na sua semana, no seu mês. Não. Você vai ter coisas boas e coisas ruins. O que você faz com as coisas ruins? Você empurra para o lado. Você joga para a sombra, você enteande tudo. E não são coisas tão horríveis assim. É um não, né? É o franguinho com a mão, é o panetone com a mão. São coisas às vezes simples e às vezes coisas intensas. Jornada de autoconhecimento implica que você precisa, em algum momento, ou em vários deles, olhar para a sua sombra, olhar para essas coisas que estão lá dentro. Porque todo esse potencial psíquico, toda essa energia acumulada pressiona você constantemente. Segura, prende você, agarra você. Isso vira bloqueio energético. E isso se materializa em doença no corpo físico. Isso se materializa em problemas emocionais. Uma vontade imensa de alguma coisa emocional que nunca se satisfaz, que nunca se materializa, que nunca se concretiza. Essa frustração imensa destrói você daqui a pouco. Isso se materializa mentalmente. A sua cabeça começa a pensar, bom, mas já que é assim, é sempre assim, vai ser sempre assim, acabou, a vida não tem mais graça. E aí essa mente cria, com base nessas coisas, um monte mais de sombras, gerando cada vez mais, segurando cada vez mais energia, condensando a energia, causando mais doença emocional e mais doença física. Então, precisamos. Mas, como eu disse, por experiência, com alguns momentos assim em que eu atendi como terapeuta, em que surge essa questão da sombra, surge essa questão muito facilmente observável pelo terapeuta, a pessoa não quer falar sobre o assunto. A pessoa realmente não quer ver. Ela coloca mais sombra em cima para esconder mais ainda. A pessoa foge, realmente, às vezes a pessoa foge da terapia, porque sabe que aquele assunto é a causa do problema, é a causa de um desconforto, é a causa de um distúrbio na sua vida, mas a pessoa abre mão de iluminar aquilo, de acolher aquilo, ela prefere continuar empurrando para o lado e continuar sofrendo. É realmente algo assim muito complicado. Muito complicado. Essa postura das pessoas ao lidar com a sombra. Então isso aparece muito na terapia, mas é muito facilmente escanteado, deixado de lado. A fuga é muito fácil. Isso acontece muito também na ayahuasca. Porque essa coisa vem à tona. Porque a ayahuasca tira um pouco desses limites do nosso superego, esse nosso censor interno, esse nosso pai interno que censura tudo, que esconde tudo, que separa tudo. A ayahuasca tira um pouco esse controle, dissolve, e aí essa sombra consegue vir à superfície. É claro que não são todos os casos, mas muitos casos de vivências de peia, de vivências de catarse dentro da ayahuasca são esse subir dessa sombra
desses elementos que estão na sombra para a nossa consciência, para conseguir dar vazão, para conseguir sair, para conseguir ser purificado. E aí nós temos a vivência ruim da ayahuasca. Eu já citei aqui um outro exemplo meu, aquele meu vômito mental, né? Aquele vômito que vinha daquela cabeça e saía. Sabe lá quanta ideia, quanta coisa equivocada, quanto preconceito mental, quanto coisa estagnada eu acumulei até ter esse vômito mental, de sair aquela energia, de sentir o gosto e não ter nada. Isso aqui, não saiu nada da boca, mas o gosto e o fluxo de energia muito intensos. Aquelas ideias que vão roubar seu rim, que vão dopar você, vão roubar os órgãos todos, que vão jogar seu corpo não sei aonde, que está todo mundo armando, que aquilo tudo ali, não sei o quê. Isso tudo são reflexos das sombras que nós temos dentro de nós. Que na ayahuasca isso vem à tona muito facilmente. E aí você não consegue negar. Aquilo bate em você e aquilo vem com uma força que você não consegue segurar. Ou você se entrega para a vivência e bota tudo para fora, você sofre com aquilo, mas bota para fora, ou você também sofre e segura, tentando controlar, tentando reter, tentando segurar. E aí o sofrimento é em dobro. O ideal é dar vazão. Aproveitar o momento e deixar passar aquilo, deixar aquilo fluir. Mas realmente é difícil. É difícil. Todos nós vamos passar por um momento desses. Porque todos nós acumulamos, desde que nós nascemos, sombras. O seio que nos é negado, o carinho, a atenção de um pai que é negado. Inúmeros bullying da vida que hoje está em moda, né? O bullying desde criança. Todos os sentimentos de inadequação, tanta coisa que a gente vai acumulando, mesmo pessoas jovens já acumulam tanta sombra. Então, esse material precisa ser iluminado, precisa ser acolhido. Não pense que você vai pegar sua sombra, vai botar no pacotinho e vai jogar fora. Não existe isso. Não existe. O que está na sua sombra são vivências suas. São conceitos mentais seus, são ideias suas, são emoções represadas, são vontades do corpo que são aprisionadas. Você não vai tirar isso de você, você não vai soltar. Porcaria que ficaria o mundo se fosse possível isso, né? Mas você precisa acolher, entender, iluminar um pouco e manter uma sombra saudável, sob controle, não alimentá-la tanto quanto você alimentava antes, quando estava inconsciente de tudo isso. E desse acolhimento, dessa vazão que você dá aos poucos, né? Como pegar o panetone só para você, e você come ele todo com a mão, você pega o frango todo com você, você come todo o frango com a mão. Vão falar, vão dizer, não interessa, não importa. Você dá uma vazão básica para uma coisa básica às vezes. E é claro, aquelas coisas mais intensas, aquelas coisas mais terríveis mesmo, você tem que ter muita paciência para acolher, para entender, para buscar as causas de você sentir aquilo. Enfrentar essa decepção de que você não tem só coisas boas dentro de você. Que às vezes no seu próprio falar você expressa a sua sombra e você não percebe. E quando alguém mostra, você fica bravo com a pessoa, você fica indignado com ela. Você não consegue realmente aceitar de forma alguma. Mas é preciso trabalhar isso. Psicanálise é uma ótima oportunidade. Mas é preciso também um pouco de cuidado com o psicanalista que vai usar a técnica em você, porque ele pode também ter a sombra dele, os preconceitos dele, as ideias dele equivocadas, e não vai trabalhar a sua sombra, vai reprimi-la mais ainda. Mas isso faz parte, né? Achar um bom terapeuta para trabalhar com isso é importantíssimo. Importantíssimo. E a gente precisa experimentar. Certo, pessoal? Era esse então um bate-papo aí sobre a nossa sombra. Até a próxima.